Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, nobre presidente, senador Blairo Maggi, senador Flecha Ribeiro, senador Cassol, e os demais que compõem esta audiência. Primeiramente, eu queria, corroborando já com o que o Valdir explanou, senhor presidente, passar às suas mãos, de forma documental, né, um sumário de tudo o que aconteceu, expedientes, memorandos, todos que foram ventilados no pronunciamento dele, passar às suas mãos, né, e que seja depois repassado aos demais membros da comissão. Esse é um sumário datado, né, fazendo uma cronologia dos expedientes que eram passados para as autoridades afins que tinham o dever de conhecer e tomar providências do que era tratado, de como se conduzia as questões na região do Garimpo de Roosevelt. Em seguida, tem este segundo que foi encaminhado especialmente ao presidente da FUNAI em 2007, né, informando de várias situações, como posso citar algumas delas, até um pronunciamento aqui no Senado do nobre senador Valdir Raupp, né, mostrando da situação, da explosão que estava podendo acontecer no Garimpo Roosevelt, né? Fiz uma menção, aproveitei esse pronunciamento, fiz várias menções, né, e caminhei à presidência da FUNAI e nada também foi tomada a providência. Sequer um representante da FUNAI foi a Rondônia averiguar. Teve índio naquele momento que foram presos, teve uns que teve envolvimento com tentativa de homicídio, houve laços de participação de índio na morte do presidente do AB em Rondônia, ou seja, uma situação crítica que demandava alguém da FUNAI lá, alguém da FUNAI Brasília, para ver aquela situação. Jamais foram dar essa assistência àqueles indígenas, né? Então, são coisas que também, além do presidente da FUNAI, foi mandado para a ONU, essa documentação, que serviu de base para alguma representação que houve contra o governo federal, né, sobre as atrocidades praticadas nas barreiras da Polícia Federal, né, sobre os índios cinta-largas, né. Então, uma situação escabrosa. E cito várias coisas, que as operações acontecidas em Roosevelt, né, especificamente a área de garimpo e madeira, eram muitas vezes pseudo-fiscalizações, porque fazia um tempo, saía, a atividade retornava a seu curso normal. Só era paralisado quando a mãe natureza praticava as suas ações, ou seja, o período de chuva, né, fica impróprio para o madeireiro, fica impróprio para o garimpo, então a situação se tornaria controlada, mais ou menos, né, entre aspas. Todavia, também citamos, além de todas essas questões que foram aí anunciadas, desculpa aqui. Então, tudo o que podemos fazer, catalogamos documentos, expedientes, muitas vezes por nós mesmos redigidos, por colegas, né, e documentos que foram nos cedidos também por outros parceiros. Como também posso lhe passar a fita. Essas fitas cassete representam a reunião que houve em 2005 com o Procurador da República e os índios suruís. Essa primeira é da reunião do dia 17 de agosto de 2005 e essa do 1º de setembro de 2005, onde expressamente estão as falas do procurador a que em pronunciamento anterior o Valdir fez menção. Este CD, ele traz aqui informações a respeito da grande ação do GT Cinta Larga, patrocinado pela Polícia Federal a partir do ano de 2004, onde é focalizado toda uma estrutura fantasiosa e tudo mais, né? Mas no decorrer das imagens de satélite que vão ser passadas posteriormente, vocês vão ver que aconteceu foi uma explosão maior no dano ambiental na floresta.
Então, com o aparato que explica nesse documento aqui, que é um documento, né, com os memorandos, expedientes, as portarias, todo o aparato legal para se fazer o procedimento de estancar a atividade garimpeira em Roosevelt, o garimpo aumenta 80 hectares em 2 anos, com as bases de fiscalização. E o que é mais interessante, foi feito o decreto específico para ver a ilicitude de garimpo. A madeira continuou saindo porque isso não era objeto da operação. Ou seja, uma entidade pública está lá vendo suas bases, a madeira está saindo, não é madeira que nós viemos ver. Certo? Além de tudo, a exclusão sempre cercando, que quanto mais houve trabalho de repressão ao cinta larga, mais o garimpo funcionou. Quando houve uma atividade indigenista de consenso, explicando as mazelas que o garimpo lhes traz, esse garimpo ficava paralisado. E faltava sempre o complemento, a salvaguarda do governo federal em apoio àquela comunidade indígena, que nunca houve. Quando houve recursos que foram desviados da atenção e nada foi apurado. Né? Este é o temos essa reunião agora em 2013, também, de uma reunião do Procurador da República, onde cita, né, que, como amigo dos índios, jamais os representará por terem praticando atividade de extração ilegal de madeira ou garimpagem. Isso falado por um servidor público, com a envergadura que tem o procurador Trindade Rondônia, certo? Isso pode ser caracterizado como um ato de apologia à ilegalidade. Eu considero que pode ser assim, um delegado federal está aqui, o cidadão está passando aqui 500 quilos de cocaína, dizer, bom, meu filho, se eu não tenho interesse de pegar, se alguém te pegar para frente, tudo bem. Ou seja, a falta do dever de assumir as suas atribuições. O que ele tinha que falar era outra coisa ali para os índios. Não dizer, sou teu amigo, então eu não vou te representar porque sou teu amigo. Né? Então, essas falas estão aqui neste DVD que foi me cedido também. Complementando as fitas lá da reunião do dia... Essa daqui é do dia... A de agosto de 2005 é a degravação da primeira fita. Nós conseguimos degravar a primeira. A segunda nós ficamos sem o nosso profissional, então não tivemos condições, senador. Ela ampara a primeira reunião. Está toda degravada, fala por fala. Esta aqui é uma carta do povo indígena Suruí, também apresentado à FUNAI, o IBAMA, a SEDAM e a Procuradoria da República no estado de Rondônia, apresentado na época da reunião. Esta aqui é a ata da reunião do dia 1º de setembro, onde enfoca numa parte interessante a fala do Almir Suruí, que fala o seguinte: Almir fala que era considerado inimigo dos próprios índios porque manifestava a sua posição de que é contra a comercialização de madeira. Disse que acredita que para o futuro é importante que isso seja feito. Cita que ficou decepcionado na última reunião, onde quase não se manifestou, pois que acreditava que iria ser paralisada a venda de madeira naquela oportunidade. Então, ele fala da decepção que houve o acerto para a continuidade da venda da madeira, como está na fita anterior. Certo? Então, mais uma vez, o posicionamento do procurador de Rondônia com relação a essas atividades ilícitas naquela região. Passo também uma escritura pública declaratória do senhor Manuel Guilmar, que participou da reunião como chefe de posto indígena Paité, do povo Suruí. Esteve na época da reunião e fez a sua manifestação através de escritura pública declaratória. Também está aqui a escritura declaratória de Francisco Assis Ramos Filho, também chefe do posto da FUNAI na área 7 de setembro.
Passo também o memorando 108 CEPIMA da RK Coal, subscrito pelo senhor João Ruiz, que relata o acordo verbal que aconteceu entre a comunidade Suruí e o senhor procurador Reginaldo Trindade. E, por último, também passo uma declaração do líder Zoró, Sócrates Zoró, o qual também fala da seguinte: como houve a liberação para o povo Suruí, eles queriam o tratamento igual e assume que estava vendendo realmente madeira. Ele declara que estava vendendo madeira por conseguinte das autorizações que foram dadas aos Suruís. E se fores ver na fita a fala do Jorge Marafiga Leal, nessa primeira reunião com o Suruí, ele elogiando o trabalho dele de conscientização que o Zoró não estava mais vendendo madeira. Após essa ação, essa autorização, o Zoró se deu por conta e no primeiro ano de 2006, no início de 2006, colocou mais de 40 madeireiros diferentes em suas terras. E, por último, né, nós que trabalhamos ali muitos anos, eu fui para Rondônia, em Mato Grosso, jovem ainda, teve caciques ali, líderes que eu conheci, aí andava pelado, chegando ao posto da FUNAI ainda, no posto de atração Serra Morena. Então, tivemos uma convivência longa, muito longa, de conversarmos e tudo. E nós sempre procuramos uma saída lícita para eles, né, para tentar organizar essa situação da venda ilegal de madeira, que na hora que eles passassem a ser, trabalhar ela manejada, ele seria o quê? Um utilizador da floresta, não um depredador. Certo? E a floresta conseguir desempenhar seu papel social, dar condições de qualidade de vida para os índios que estão ali e trazer um emprego na rua também. Essa é uma função social da floresta. Não só ficarmos nessa de a fiscalização do espaço físico da terra indígena e deixar aquelas comunidades ali padecendo comendo cesta básica. Que isso é uma coisa que não dignifica ninguém. A cesta básica é um mecanismo para quê? Para quem está em risco, quem está sobre uma situação catastrófica, que passou por eutropismo, alguma outra coisa, assim é um auxílio à alimentação. Mas a cesta básica, a título de frear o desenvolvimento, frear a vontade de crescer que o povo tem, é muito degradante. É isso que eu tenho para falar para o momento e me coloco à disposição de todos para responder alguns questionamentos. Obrigado, senhor José Nazareno de Moraes, que é técnico indigenista e que acabou de nos repassar aqui vários documentos, fitas gravadas que serão analisadas por essa comissão e que, depois das análises que serão feitas, serão dados os encaminhamentos necessários. Pois não, você deu. O Sensipan, através do PROE, que é o Programa de Áreas Especiais, ele tem condições de fornecer tudo que for ventilado aqui e sugerido, como o seguinte, essa análise temporal. Eles têm analistas que têm condição de mostrar todo o antropismo causado dentro dessas terras indígenas. E aí você pode fazer uma análise tranquila do que estava em 2004 e como estava até 2009. Visto também que vocês fizeram diligência na FUNAI, se houve alguma operação da FUNAI após 2005 nas terras Suruí, até 2009, vocês não vão encontrar nenhum relatório, porque não houve nenhuma operação nesse período. Então, se não foi feito, foi o quê? Estava obedecendo a alguma autoridade. Então, o Sensipan tem condições de trazer, de forma estatística, essa explosão do que houve nesse período, que pode também até ver a situação em cima de Boa Vista do Pacarana, que chegou a ter quase 10 serrarias, sendo abastecida pelas 3 terras indígenas, Zoró, Suruí e Cinta Larga, que distam menos de 60 quilômetros de uma base da Polícia Federal. E isso tudo vocês podem comprovar se fornecido a vocês através do PROE, lá em Porto Velho, em Rondônia.